Sejam bem-vindos ao vídeo 17. Portanto, eu queria mostrar o que é que vou apresentar neste vídeo 17 com literacia financeira com o Pedro Valgato. Portanto, o que é o imobiliário ser um investimento ilíquido, as ações ETF, o que é um investimento líquido, como é o fluxo de caixa dos ricos e que investimentos é que devemos fazer e a frase da semana. Portanto, estes são os temas que queria partilhar com vocês. Caso ainda não tenham subscrito o meu canal, subscrevam o meu canal no canal YouTube, façam um like, façam os vossos comentários e cliquem no sino, que é para terem depois todos os vídeos que faço durante a semana. Portanto, o que eu vou falar neste vídeo, relativamente a estes temas, perguntam a vocês qual é a diferença entre o imobiliário, negócio de ser investimento ilíquido, e as ações ETF e ser um investimento líquido. É muito importante que as pessoas entendam desde cedo que a palavra se chama liquidez e a razão pela qual os ativos imobiliários, petróleo, gás, o ouro, pratos, alimentos, etc., são melhores para a maioria das pessoas é porque são líquidos. Quando uma pessoa compra ações, títulos de tesouro, PPRs, etc., quando uma pessoa comete alguns erros, uma pessoa consegue sair rapidamente. Quando uma pessoa compra uns ETFs, Exchange Traded Funds, quando se comete o erro, consegue-se vender e sair rapidamente desses maus investimentos. Portanto, é importante saber estas coisas. É que no momento em que uma pessoa começa a investir no mercado imobiliário, o investidor não tem liquidez. E é por isso que um investidor tem que ser esperto para entrar nos negócios do imobiliário. Se o investidor comete erros no setor de imobiliários, portanto, é muito importante vocês saberem, é muito difícil vender rapidamente esses imóveis, porque demora pelo menos 2 a 3 anos a vender, e quanto maior a crise no imobiliário, mais anos demora a vender esses mesmos imóveis. Portanto, é muito difícil se conseguir sair destes negócios. Portanto, o que eu queria mostrar a vocês realmente é um gráfico que, que fiz, tem a ver com o gráfico normalmente que fazem os investidores. Portanto, este é o gráfico que normalmente fazem, que tem normalmente as pessoas que são pobres ou da classe média, portanto, têm um emprego, como eu já falei no vídeo anterior. Portanto, a renda principal deles é o salário. Portanto, depois têm as despesas dos impostos, prestação da casa, a prestação do carro, o cartão de crédito, pagamentos das mensalidades da escola dos filhos, etc. E depois a sua folha de balanço, que é os ativos, que normalmente é quando os ricos se concentram a ter muitos ativos, nesta coluna normalmente é zero. Mas depois tem muitos passivos, que são as hipotecas das casas, o crédito automóvel, o cartão de crédito, a prestação da escola dos filhos, etc. E agora vou-vos mostrar outro que tem a ver que normalmente os ricos se concentram em que normalmente eles têm, e aqui está, portanto, normalmente este é o que normalmente os ricos se concentram e é o fluxo de caixa que eles têm. Portanto, eles têm renda, a renda, portanto, como vocês veem aqui na coluna da esquerda, não é emprego nenhum, portanto, é os rendimentos das rendas que eles têm das casas, os dividendos das ações e dos fundos que eles têm, os juros das contas e títulos, etc., os direitos sobre livros ou sobre músicas que normalmente eles têm, etc. Portanto, depois têm em termos de despesas, logicamente impostos, como todos têm, prestação da casa ao banco, que é a casa onde normalmente a pessoa vive só, portanto não é casa de férias, a segunda ou terceira casa para o filho ou para ir passar férias noutro sítio no Brasil. Portanto, normalmente essas casas que os ricos fazem é só ter uma casa deles próprios e tudo o resto é para rentabilizar. Portanto, depois eles têm a folha de balanço dos ativos, que é o imobiliário, têm os arrendamentos, têm as ações, tanto que é os dividendos sobre as ações, portanto, 3 em 3 meses normalmente há sempre dividendos sobre as ações. Depois tem os títulos de tesouro a 3, 10 e 20 anos. E depois tem a literacia financeira, que são os cursos que normalmente eles vão tirando. Portanto, isto também é um ativo, porque a pessoa vai assimilando em termos de literacia financeira. Portanto, é o que se pode chamar um ativo para a pessoa própria, para se desenvolver em termos de literacia financeira. Depois tem os direitos de autores, quer livros, quer música.
Logicamente, depois tem também os seus passivos, que é as prestações das casas aos bancos, os empréstimos que normalmente fazem para os negócios, para alavancar alguns negócios, e o cartão de crédito, como todos têm, não? E se formos a ver isto em termos de, de entre a relação entre os pobres e os ricos, se formos a ver, normalmente os ricos têm mais vantagem porque depois pagam menos impostos. E quando se compra um imóvel que é um mau investimento, uma pessoa não o consegue normalmente desmontar esse mesmo imóvel e ir embora com esse investimento. Logicamente não. O mesmo já não acontece com as ações, ou com o ouro, ou com a prata, ou com as criptomoedas. Portanto, são muito fáceis de vender a qualquer momento. O mesmo acontece quando temos um negócio. Quando temos um negócio também, quando está num negócio, o negócio está a correr mal e, e começamos a cometer alguns erros, também não conseguimos vender rapidamente esse mesmo negócio. E se o negócio começa a ter problemas de liquidez e dinheiro, como dono e proprietário do negócio, uma pessoa não pode desistir desse mesmo negócio. Portanto, tem que continuar com o negócio até ele começar a dar alguma margem de lucro. Normalmente, os empregados, simplesmente, o que é que eles fazem? Demitem-se das empresas ou pedem a rescisão de contrato e vão-se embora e fogem como os ratos fogem quando o barco se afunda. Portanto, normalmente, quem fica com o ônus das empresas é sempre o dono da empresa. E se uma pessoa está num negócio ou num negócio de imobiliário, simplesmente a pessoa não pode sair desse mesmo negócio. É muito difícil. Então é por isso que digo que a liquidez é crucial nos, para os investidores e para as pessoas que investem. Mas a maioria das pessoas não está disposta a fazer o seu estudo sobre literacia financeira, porque é fazer o que gosta em vez de investir e adquirir ativos naquilo que ama. Então podemos dizer que as ações, títulos de tesouro, os fundos mutualistas, ETFs, que são os Exchange Traded Funds, as poupanças são boas porque são ativos líquidos, em que uma pessoa pode cometer um erro e sair rapidamente desse mesmo erro, quando faz um investimento. Mas quanto aos imóveis, aos negócios, são difíceis de sair quando estamos a perder, porque são investimentos líquidos, já que demora muito tempo a vender esses mesmos investimentos. Quanto menos líquido será o investimento, maior também será o seu QI financeiro. O que é que isto quer dizer? Uma pessoa tem que ser muito mais inteligente financeiramente e a maioria das pessoas tem essa capacidade de ser muito inteligentes, mas preferem fazer o que amam em vez de investir no que amam. Portanto, isto só para vocês terem uma ideia, e agora queria-vos mostrar também aqui outro gráfico que realmente mostra que normalmente as pessoas estão muito preocupadas com a parte do que é o empregado por conta de outra, com a parte do seu pequeno negócio, que trabalha por conta de outra, por exemplo, um dentista, uma loja, mas, por exemplo, não se podem dar ao luxo, quer tirar férias, quer ficar doentes, porque depois não têm rentabilidades desse mesmo negócio. Quanto os donos de vários negócios, como foi no vídeo anterior, têm pessoas a trabalhar para os donos de empresa, para gerar dinheiro todos os meses, que é o caso, por exemplo, do Pingo Doce, o Continente, donos de várias clínicas, hospitais, etc., e o próprio investidor, que aqui é uma situação mais evoluída em termos de QI financeiro e de literacia financeira, que é o dinheiro a trabalhar, que normalmente trabalha normalmente para a pessoa, para o dono das rendas das casas, por exemplo, hospitais em que todos os meses têm rentabilidades, e terrenos cultivados, por exemplo, e até o gás, etc. Portanto, só para vocês terem ideia, que normalmente quem é investidor faz e trabalha nesta área. Portanto, depois queria falar também sobre a rubrica ou as ideias da semana. O que normalmente as pessoas querem é que os ricos vão à falência, porque isso é algo que todas as pessoas no mundo gostam de ouvir, porque a maioria das pessoas está falida e a miséria adora, por exemplo, ter companhia a toda a hora e todo instante. Então a grande maioria das pessoas adora a desgraça dos outros, infelizmente. Acontece isto no dia a dia e todas essas pessoas querem que as outras pessoas ricas também falhem também na vida, tal como eles já falharam. Se calhar é por isso que toda a Europa, América, Canadá e Austrália, etc., elegem muitas das vezes presidentes e até primeiro-ministros socialistas e assim podemos ir todos à falência juntos. E essa é a minha opinião no dia de hoje. Então vou passar a explicar o porquê desta situação. É porque algumas pessoas são ricas
enquanto as outras são pobres. Pergunto a você, é porque é que tantas pessoas vão à falência à medida que a economia muda? Pergunto a você, o que é que sobe? Normalmente também sempre desce. Portanto, essa é a lei da natureza. E neste momento no mundo, quase 78% das pessoas estão a viver de salário após salário todos os meses para pagar apenas as suas despesas mensais. E os métodos que normalmente eram tradicionais no tempo dos nossos pais e nossos avós, que eram títulos de tesouro, poupanças, depósitos a prazo, PPRs, etc., que as pessoas usam para fazer a administração do seu próprio dinheiro, estão cada vez mais a piorar as condições de dia a dia e de ano após ano das pessoas. Portanto, os gestores financeiros não trazem mudanças signi- muito significativas. Quando se vende a alguém um produto financeiro, esse produto não é o que as pessoas precisam para alterar a sua situação financeira. Portanto, as 78% das pessoas que mencionei atrás, todas normalmente têm diplomas, mestrados e doutoramentos. E elas tiram muito boas notas na universidade. Isso não quer dizer que elas fizeram o que deviam ter sido feito por- para tudo correr bem financeiramente. Mas a maior parte das pessoas, muitas destas situações, muitas vezes até são miseráveis. E essas pessoas estão muitas vezes até mais estressadas e até mais ansiosas. Elas, por exemplo, estão mais infelizes muitas vezes do que nunca. E aqui está a parte frustrante. Sabemos que fazer com o nosso dinheiro, mas a maior parte das vezes não o fazemos. E esta é a grande questão, é porque estamos conectados e acreditamos no nosso sistema financeiro e nas suas crenças. Este sistema de crenças está profundamente enraizado no nosso subconsciente mental e, portanto, é que o nosso inconsciente controla 95% de tudo o que nós pensamos, tudo o que fazemos, como agimos e como nos comportamos e, finalmente, como nos tornamos. Então, essas crenças de dizer que não sou bom com o dinheiro é a raiz de todo o mal e todo o mal que nós temos. Portanto, a minha esposa é que vai muitas vezes cuidar de mim próprio. Não sou bom, por exemplo, com os números em fazer contas. É tudo muito complicado e é tudo muito confuso, e essas são as crenças que muitas vezes controlam tudo o que fazemos e agimos ou pensamos, e por fim, no que é que nos tornamos? As crenças se tornam muitas vezes nas nossas desculpas quando levam às nossas ações que terminam em resultados muitas vezes desastrosos. E é aí que todos, incluindo os ricos, os leva também à falência. E é hora de reprogramar os nossos cérebros. Portanto, eu queria-vos mostrar normalmente os sites onde costumo ir comprar, por exemplo, as minhas criptomoedas, como podem vocês ver aqui, que é o Coinbase. Eh, É só fazer o Get Started, para o meu caso. Se ainda não, a pessoa ainda não tem que fazer o email address, fazer o sign-in e depois criar uma conta. Também para normalmente eu costumo comprar as minhas ações. Também os queria partilhar com vocês, que é o site boom.com, que é este que está aqui. Podem comprar ações tanto na Europa como em Hong Kong, na China, Japão, Estados Unidos. É só depois abrir uma conta. Basta fazer o login, só abrir uma conta, fazer as credenciais e depois, através do cartão de crédito, fazer uma conta e comprar as ações que a pessoa quiser. Também, normalmente também compro, muitas das vezes, compro tanto a prata como o ouro neste site, que é o apmex.com, que é um site americano. Portanto, quem estiver em Portugal, Brasil ou, por exemplo, Angola, em termos de portos, este site é muito, muito fiável e os portos são muito mais baixos. Portanto, é só fazer o Create Account, a pessoa depois mete as suas credenciais e faz aderir, e depois pode comprar toda uma série de, como estão aqui a ver, tem desde barras em ouro, em prata, em platino, etc. Outro site também costumo ir comprar e também tem uns portos também mais ou menos apelativos, que é o site o israelmint.com. Portanto, este é um site de Israel. Portanto, a pessoa compra através de cartão de crédito e depois faz
a entrega, faz a entrega diretamente em casa. Portanto, tem que se fazer o Create Account. Eles, como já aderi, é só fazer o sign-in. Caso ainda não tenham aderido ao meu canal, façam a subscrição no meu canal, façam um like nos meus vídeos, cliquem no sino, que é para depois terem todas as subscrições e também comentem todos os vídeos. Espero que tenham gostado e até para a semana.